história, vou comentar algumas imagens. Como vocês sabem, quando Salazar chegou ao poder, em 1928, como Ministro das Finanças primeiro, e depois em 1922 como Presidente do Conselho de Ministros, que é o equivalente ao nosso Primeiro-Ministro, ele foi considerado o salvador da pátria. E porquê que ele era o salvador da pátria? Porque em menos de um ano acabou com a grave crise económica e financeira e com a instabilidade política e social que havia no nosso país. Só que estragou tudo a seguir. Porquê? Porque ele começou a limitar as liberdades das pessoas. Criou um partido único, que era a União Nacional, e criou uma vasta propaganda. E uma das propagandas que Salazar criou foi Deus, Pátria, Família. Em primeiro lugar Deus, depois a Pátria, em último lugar a Família. E é o que esta imagem que está aqui representa. Ali temos a cruz, que representa Deus. Temos para aqui alguns uma bandeira, na janela, lá ao fundo, no castelo, uma bandeira que representa a pátria, e temos ali o chefe de família que chega à casa depois de um dia de trabalho. E quem é que está em casa para o receber e para tomar conta dos filhos? A mulher. Mais uma imagem de propaganda de Salazar. Vejam as imagens como é que era Portugal antes de Salazar chegar ao poder. Onde eram escalvados os montes, ressequidos os campos e intransitáveis os caminhos, já reverdecem pinhais, brilham louras searas e magníficas estradas cortam Portugal de lés a lés. Antes, depois. Isto é tudo propaganda. Aqui está a ação do lápis azul. O tal lápis com os dentes afiados que eu vos li na história. O que era o lápis azul? Era a censura. Tudo aquilo que era publicado em Portugal, antes de ser dado a conhecer ao público, era visto pelos censores. Tudo o que não interessava, ele registrava. Direito à informação. Qual direito? Aqui não há direitos. Toca a arriscar. Aqui está outro texto riscado. Dizia ali, exame prévio. Tudo o que era arriscado tinha que ser omitido, os jornalistas tinham que voltar a escrever o texto. Caso contrário, se não tivessem tempo de escrever o texto novamente, aparecia em branco nos jornais aquelas frases que eles riscavam e dizia visto pela censura. Como dizia na história, quando o povo começou a querer levantar a voz contra os governantes, o que é que os governantes criaram? Uma polícia secreta. E aqui temos a imagem da nossa polícia secreta. A prender todos aqueles que ousavam dizer mal do governo. Claro que a polícia secreta tinha métodos para extorquir a verdade. Não é? Torturavam as pessoas. Salazar não se ficou só pela censura, pela propaganda e pela polícia secreta. Salazar também quis educar o povo. Educar o povo como? Educar o povo nas ideias que o próprio Salazar queria, que o Estado Novo queria propagar. E aqui está a Universidade Portuguesa a fazer a saudação romana à semelhança dos fascistas italianos e dos nazis. Outra organização portuguesa foi a Legião Portuguesa, onde as crianças, desde jovens, tinham também um bilhete de identidade, era um motivo de orgulho pertencer à Legião Portuguesa. O ensino, naquela época, não era igual como hoje em dia, como vocês podem imaginar. Para já, os alunos não abriam a boca, não é? Não podiam falar. Depois havia escolas para rapazes e escolas para raparigas. Nós, neste caso, temos aqui só meninos. Vejam como eram desconfortáveis aqueles bancos. Vocês hoje têm cadeiras individuais. Naquele banco, se um miúdo estivesse mal sentado, quer dizer, como é que ele se punha, não é? Não podia puxar o banco para a frente. Aquilo era um banco enorme. Também não havia ali grandes livros, não é? Mas eles tinham livros. Já vamos ver os livros a seguir. Havia um livro único para toda a gente, para todos os anos. Um livro único a nível nacional. Hoje em dia, os professores podem escolher, de acordo com as várias propostas das editoras, vários livros. Naquela altura havia um livro único, onde também os valores da pátria estavam lá presentes. Ali está o nacionalismo patriótico. Lá, ela e eles, elas, alto, altura, lusitanos, luz. Viva Salazar no final. Sempre a propaganda, o culto ao chefe. O nacionalismo e o culto ao chefe, sempre presente. Quando as pessoas, desde pequeninas, são ensinadas a amar o chefe e a defender a nação, o que é que acontece? Acontece que essas ideias interiorizam-se de tal maneira que só veem aquilo, não veem mais nada.
Quando os meninos se portavam mal e não obedeciam, ou não sabiam aquilo que estavam a estudar e que tinham que fazer as coisas, levavam umas palmadas. Não é? Continua. Outra característica do Estado Novo é que não havia eleições livres e democráticas. Embora após a Segunda Guerra Mundial Salazar tivesse dito que em Portugal ia haver eleições livres e democráticas como a livre e democrática em Inglaterra, na prática isso não passou de uma teoria. Por isso é que a oposição dizia, sim, eleições livres, não votes. E a República está nas vossas mãos, votai em Norton de Matos. Isto era da oposição. Era o cartaz da oposição. Norton de Matos, um general que concorreu a Presidente da República, acabou por se demitir porque não havia liberdade de expressão. E todas aquelas pessoas que o apoiaram quando acabaram as eleições foram perseguidas. Este aqui é o candidato do governo. Américo Tomás, viva Portugal, viva Salazar, votai no Almirante Américo Tomás. Cá está, a nação, o chefe da nação e depois os outros mais abaixo. Este foi um senhor que fez tremer o regime, Humberto Delgado, era candidato da oposição ao Presidente da República. Um jornalista uma vez perguntou-lhe o que é que o senhor faz se for nomeado Presidente da República? E ele disse assim, em relação a Salazar, ele disse assim, obviamente demito. O que aconteceu a este senhor? Morreu. Foi assassinado pela Pedro, em Espanha, em Badajoz. Vejam bem a adesão que Humberto Delgado teve. Porque é que ele fez tremer o regime? A esmagadora maioria do povo português apoiava Humberto Delgado. Só que os votos nas urnas foram falsificados. E quem acabou por ganhar foi o candidato Salazar. Outra ideia que vigorou durante o Estado Novo é que nós não somos um país pequeno. Então o que é que Salazar fez na propaganda dele? Colocou as nossas colónias todas em cima da Europa. E nós éramos quase do tamanho da Europa. Metade da Europa era Portugal. Vejam bem como é que nós éramos um país grande. Porquê? Porque as colónias eram províncias ultramarinas. O prolongamento de Portugal. Portugal não ia só do Algarve ao Minho. Ia do Minho a Timor. Era muito, muito grande. Agora vamos ver um pequeno filme. Um pequeno filme que mostra o que é que aconteceu em Portugal depois de Salazar morrer. Quando Salazar morreu, Marcelo Caetano sucedeu-lhe no poder. Salazar morreu em 1970. Em 1968 adoeceu e Marcelo Caetano sucedeu-lhe no poder.